amigos, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que diariamente aborda assuntos dos mais variados. Estamos nos canais 25 e 525 da NET, falando para quase 500 mil pessoas que conectam e assistem a TV TIC pela NET, claro, e também pelas redes sociais. E o nosso programa de hoje vai falar sobre futebol. É verdade, hoje o assunto é esportivo. Nós vamos falar de futebol, conhecer um pouco do futebol e o que tem a ver o futebol com esse capacete, né? Você que está acostumado com o futebol tradicional, hoje nós vamos falar do futebol americano. Esse futebol americano que tem crescido muito em São José dos Campos, é verdade. O futebol americano ele é praticado em São José dos Campos, é praticado em algumas outras cidades aqui do Vale do Paraíba, e hoje nós vamos conhecer o fundamento e saber mais dessa modalidade esportiva que você desconhece, também conheço pouco, mas nós vamos conhecer bastante porque estamos trazendo aqui dois entrevistados que conhecem muito dessa prática esportiva. É o Fábio Ragazzini e também o Gerê. E o Gerê, ele foi um dos fundadores do futebol americano aqui em São José dos Campos. Gerê, obrigado pela participação aqui no nosso Pense Nisso, hein? Obrigado pela oportunidade de divulgação do time, divulgação do esporte, do futebol americano, que cada vez tem crescido mais, tem tido mais adeptos, não só assistindo e acompanhando as ligas americanas, mas como jogando também o futebol americano aqui no Brasil, especialmente na nossa cidade, que engrandece mais o esporte ainda. Legal, Fábio. E foi uma novidade interessante, sabemos que nós temos aqui na cidade um futebol americano sendo praticado. Pergunto, primeiro eu agradeço a sua participação também. Nós que agradecemos. Pergunto, o que tem a ver o futebol americano com o rugby, que é um dos esportes aqui de São José mais conhecido no mundo, né? São esportes praticamente distintos, né? São totalmente diferentes, né? O futebol americano ele tem o futebol equipado e o rugby já não. São modalidades bem distintas, né? Do rugby e o futebol americano. Até o Gerê ele consegue te explicar pra gente as técnicas do full e do rugby, né, Gerê? O que é um esporte mais equipado que o outro? Então, isso vai até nas origens dos dois esportes. O rugby e o futebol americano, assim como o futebol, o soccer, eles são irmãos, os três. Eles têm a mesma origem, que é a origem na Inglaterra, só que a forma que foi difundido, o rugby ele continuou com a prática e com as regras muito próximas da sua origem. O futebol americano, quando ele foi levado para os Estados Unidos, ele foi disputado basicamente em duas universidades e ele começou a evoluir, só que com a dificuldade na época, né, em 1850, 1860, a comunicação era muito difícil. Então os Estados Unidos começou a adaptar algumas regras. Eles foram implantando regras, características diferentes ao esporte, e com a evolução ele acabou se diferenciando do rugby. E com essa evolução do esporte, com a característica do americano de sempre tentar tornar o entretenimento um show, foram adicionados equipamentos, proteções, e acaba gerando uma intensidade um pouco maior, e a característica do jogo acabou se distanciando do que é o rugby. Desde características de jogo até a bola, que você pode ver que é bem diferente. Então, o soccer ele tem 11 jogadores para cada lado, né? O soccer tem 11 jogadores para cada lado. Certo, que é o nosso futebol tradicional. Isso. 11 de cada lado, com a trave, né? Aquele que nós conhecemos. Agora, e o rugby? Quantos jogadores são? O rugby tradicional são 15 de cada lado no rugby praticado mundialmente, e no futebol americano são 11 jogadores de cada lado, igual ao nosso futebol. Ah, tá, 11. E a trave do rugby é aquela trave... Então, outra diferença entre o rugby e o futebol americano, a trave do rugby é o H, e a trave do futebol americano é o Y. Essas são algumas diferenças do rugby e do futebol americano. Eu não entendi nada aí. O que é esse Y?
O Y, na verdade, ele tem uma função parecida com a do rugby. O Y do futebol americano é uma forma de você pontuar ao longo do jogo. Você pode pontuar mesmo sem chegar ao final do campo. Você pode chutar de uma determinada posição do campo. Se passar no Y, vale 3 pontos. Ou se você conseguir chegar até o final do campo, que é chamada a end zone, que é o final do campo. Ali você marca o touchdown. Marcando o touchdown, você tem uma chance de fazer um ponto extra. No ponto extra, você chuta e ganha mais um ponto. Tá. No rugby, então, tem o H, né? Isso. E você tem que, para marcar, você tem que passar por aquele travessão. Isso, exatamente. Essa é a diferença do futebol de campo, né? O futebol tradicional com o rugby. Isso, e com o futebol americano. Agora, o futebol americano já tem essa diferença também desse Y. Isso, exatamente. A demarcação do campo, elas são iguais do rugby e do futebol americano? Não, elas possuem algumas diferenças. O campo do futebol americano, ele tende a ser um pouco mais estreito do que o do rugby e do que o do próprio futebol. O futebol americano, ele costuma a ser estreito e um pouco mais comprido. As divisões do campo são 100 jardas, que é a delimitação do campo como um todo, e as 2 endzones. Cada endzone são mais 10 jardas. Então, o total do campo do futebol americano são 120 jardas. Que, por ser de origem americana, a gente faz as medições por jardas em vez de usar as medições por metro. Parece que o futebol americano ele foi criado no começo de 1902, por aí, não foi? Então, na verdade foi uma evolução. Ele, até hoje, ele sempre sofre pequenas mudanças de regras a cada ano. Todo ano que termina um campeonato, eles avaliam o ano anterior e fazem regras para proteger os jogadores, para deixar o jogo mais dinâmico. Então, desde a sua origem, no início, quando foi levado o esporte assim, a essência do esporte para os Estados Unidos, ele foi evoluindo e mudando cada vez mais as características, até para deixar de ser violento e ser cada vez mais técnico. Para você ter uma ideia, teve um período no futebol americano que estava assim, tão exagerada a violência do esporte que tinha casos de ocorrer mortes durante o jogo, e o presidente dos Estados Unidos firmou uma lei que, enquanto não se resolvesse o problema do excesso de violência, não se podia praticar mais. Então, as organizações do esporte, aproximadamente na década de 20, refizeram algumas regras, reformularam o esporte para que ele pudesse ser praticado de forma mais segura. Bom, no começo dos anos 2000, o Guy Merrat, ele criou em São José dos Campos o rugby, né? Sim, sim. E tornou-se o rugby de São José um dos rugby mais importantes do mundo, né? Daqui, nós mandamos atletas que foram preparados aqui na cidade para outros países. Eu me lembro muito bem de dois jovens aí do campus alemães que foram para a França, né? São destaques lá no rugby francês e tal. O futebol americano, que foi fundado por você, o São José Jets. São José Jets. Ele veio antes ou depois do rugby tradicional aqui da cidade? Então, São José Rugby. A gente veio depois do rugby. A gente respeita muito o rugby, a gente admira a evolução que o rugby teve em São José. Eles são até uma referência de administração para a gente, com a evolução que eles tiveram. Mas a gente surgiu depois. Vou falar até um pouco da minha história pessoal nisso daí. Eu gostava de rugby, eu acompanhava o rugby, mas pela falta de oportunidade de poder praticar o rugby, porque na época eu trabalhava, estudava, e os horários de treino do rugby eu não conseguia praticar, aí eu comecei a procurar coisas sobre futebol americano. E junto com amigos, a gente começou a praticar, a procurar bola para comprar pela internet. Junto com o meu irmão, o Babu, a gente começou a organizar, e a partir daí foi a semente do São José Jets. Mas a gente surgiu bem depois do rugby em São José. Fabio, nós temos o São José Jets aqui em São José dos Campos, né? São José. E esse futebol americano, ele tem sido disputado, ele tem sido treinado em outras cidades aqui do Vale? Ele tem em Caraguá, Taubaté,
e a mais próxima, Jacareí. Tá. E há algum campeonato regional? Existe uma federação paulista, federação nacional, que trata do futebol americano aqui no Brasil? Tem a Federação Paulista, a Federação FEFASP, né, que faz a cuida, né? Tem que ela faz a parte como se fosse o Campeonato Paulista, que são os times estaduais que jogam contra si, né? Desculpa, até recentemente houve uma mudança na nomenclatura. O campeonato que a gente joga não é da FEFASP, mas é SPFL, que faz até uma alusão à NFL, que é NFL, então só trocou o N, que é o National, do americano, e colocou SP para caracterizar São Paulo, FL. E qual é o estado mais forte no futebol americano? O estado hoje mais forte, infelizmente São Paulo não está entre eles. Por incrível que pareça, pelo tamanho do estado de São Paulo, mas o estado, entre os estados que estão na ponta, são Minas Gerais. Minas Gerais tem times fortes, né? O Atlético, né? O Galo. Sim, que é um time que chega a ter jogadores estrangeiros, que investe bem no esporte. E no Nordeste também tem. No Nordeste tem que é, na verdade, o atual campeão brasileiro, que é o João Pessoa Spectros, que ganhou em dezembro o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Mas assim, muito do esporte é mais dos clubes e do desenvolvimento dos clubes do que do próprio estado. E o Jets foi fundado quando? A gente começou o Jets com foco competitivo em 2010. 2010. Bom, vocês criaram o Jets e aí entraram na disputa de algum campeonato paulista. Existe terceira divisão, segunda divisão, para chegar na elite? Como é que é isso? Então, é até interessante essa pergunta, que ajuda até a gente explicar como é feita a divisão do time. A gente começou, na verdade, numa modalidade que é um pouco mais simples de se praticar, que é o flag football. O flag football você não precisa de equipamento, ele é um jogo um pouco mais técnico. E aqui em São Paulo ainda possui o campeonato do flag, que é a modalidade 8x8, 8 jogadores de cada lado, só que com contato. Então esse flag, em vez de você dar o tackle e projetar o adversário no chão, você tira uma fita, que ela fica presa na cintura do jogador adversário. Então essa modalidade é muito boa para quem está chegando no esporte e tem medo de se machucar, por exemplo, ou então não conhece, porque ela ensina muito a técnica do esporte. Hoje a gente ainda mantém essa categoria. Essa categoria ela serve geralmente para quem chega no esporte, quer conhecer, quer se desenvolver no esporte, mas tem medo de já chegar no futebol americano equipado, que às vezes acha que é um pouco pesado, que quer conhecer, que quer entender como funciona o futebol americano. E a gente também possui a categoria masculino e feminino do flag, e do X8 e do X5, que só que daí é sem contato, que é 5 jogadores de cada lado e é bem mais dinâmico. A gente começou com essa categoria flag, até pela quantidade de pessoas também. O flag requer um número menor, o que ajudou bastante a gente no começo. Legal, estamos falando de futebol aqui no nosso Pense Nisso de hoje, com capacete e tudo, luva, tem tudo. Só que é o futebol americano. Estamos conhecendo esse futebol americano com o Gerê, que é do São José Jets. Ele foi fundador do São José Jets, e também com o Fábio Ragazzini. Nós vamos no intervalo comercial, mas antes do intervalo, nós vamos ver um pouco do futebol americano, esse São José Jets, esse futebol americano que é praticado aqui na nossa região, em São José dos Campos. Você veja, vamos no comercial e daqui a pouquinho nós voltamos falando mais sobre o futebol americano aqui no Pense Nisso de hoje. Até já. Não, é açaí aqui lá, ó. É açaí. Pega! Meu Deus!
Cara, ele pegou a bola, mas ele não dominou. Se você ficar sem jogar, mano, você acha que vai Ah, não, amigo não, pelo amor de Deus, fácil não. Bora! Imagina quem vai até meia-noite beber. Imagina quem vai Quatro tentativas pra 10 já. Conseguiu Mano, é simples. Se eu tiver Free play. Eu assisto todo final de semana inteiro. Vai, solta! Naquela área ali, nós que dá o danconinho. Vai! Olha o que tá frio no celular. O sol, não é de... Pega! Vai! Vai beber até o chance agora. Bom, sabe aquela pizza gostosa com aquele caldinho, acompanhado também de massas? Tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Estamos aqui na Mários Pizzaria, em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim. E olha, você vai conferir aqui na tela agora um lugar maravilhoso, familiar, onde você vai vir com a sua família e saborear a melhor pizza rodízio de massas e caldinho também. Confira nas imagens. Orsa maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E anote o preço do rodízio completo de domingo a quinta-feira. Sabe quanto você vai pagar no rodízio completo? Somente R$ 22,90. Então faça já a sua reserva aqui na Mários Pizzaria. Anote o telefone 3937-5001. Se você quiser fazer aquela confraternização, trazer os amigos, trazer a família, esse é um excelente lugar. Lembrando, aqui, gente, abre todos os dias, tá certo? Todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Avenida Cidade Jardim, número 2339, no Jardim Satélite. Temos também o WhatsApp, o 98282-5001. Mários Pizzaria e Restaurante. A Associação Atlética Banco do Brasil em São José dos Campos está de portas abertas para receber novos associados. Venha fazer parte. Temos futebol de campo, quadra poliesportiva, piscinas, quiosques, salão de festa, lago para pesca e diversas outras atrações. Venha nos conhecer. Procure-nos e conheça nossos planos familiares. A ABB São José dos Campos. De portas abertas para atender você. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar!
Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV, hoje falando de esportes e falando de futebol. Não esse futebol que você conhece aí, o nosso tradicional futebol, mas o futebol americano. E usa esse capacete aqui, ó. Tênis especial para futebol americano, luva e tal. Tem outros equipamentos aí que daqui a pouco eles vão mostrar. E os convidados de hoje, Fábio Ragazzini e também o Gerê, que foi o fundador do futebol americano aqui em São José, está nos dando aí uma aula do que é esse futebol. Ele já disse que não tem nada a ver com o rugby, né? E no primeiro bloco você estava falando de uma disputa a nível estadual, onde vocês começaram, né, no futebol americano. Hoje, o São José Jets, ele disputa qual posição no ranking do futebol americano paulista? Então, esse ano a gente conseguiu, aliás, o ano passado a gente conseguiu uma vaga para esse ano, na primeira divisão do Campeonato Paulista. A gente vai disputar que é a top? Isso, a gente vai disputar com os times tradicionais de futebol americano do estado de São Paulo. E quais são esses times tradicionais? Geralmente são times que têm parceria com clubes de futebol, que é o Corinthians Steamrollers, que é o Palmeiras Locomotives, Santos Tsunami, a Portuguesa e outros times que não têm parceria com os times de futebol, mas são bem tradicionais, que é o caso da São Paulo Storm. São times que estão há muito mais tempo praticando, que tem jogadores que já foram para a seleção brasileira de futebol americano. E a gente sabe que esse caminho é difícil, esse caminho é duro, mas a gente só vai conseguir evoluir o nível se a gente tentar, se a gente sonhar e buscar essa evolução. Se for para nivelar, que a gente nivele por cima. Então a gente está nessa luta. Então, agora nos conta a dificuldade de quando vocês montaram o São José Jets. Por quê? O São José Esporte Clube, que é o clube da torcida, o tradicional São José, a Águia do Vale e tudo mais, nesse período eles encontram dificuldade para encontrar campo para treinar para o campeonato que vai se iniciar, né? Isso o clube profissional da cidade, que é a paixão do torcedor. E vocês que montaram um futebol americano desconhecido, como é que foi esse começo? Onde vocês conseguiram espaço para treinamento? Como é que foi tudo isso? Como é que é hoje? Onde vocês treinam? Onde vocês jogam? Então, o nosso começo foi bem complicado porque os locais para treinar, a São José até oferece, mas muitas vezes falta um pouco de infraestrutura. A gente começou nossos treinos na praça do Esplanada, ali onde tem as traves de rugby. Só que na época que a gente treinava, a gente tinha muita dificuldade lá porque muitas vezes o mato crescia muito, então a gente começou a ver dificuldades naquele local, por questão também de infraestrutura, por conta de banheiro, de água. Então a gente começou a avaliar na cidade qual local que a gente poderia treinar. Como você mesmo falou, uma questão de um campo. A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir um campo, especialmente aos domingos de manhã, que são os horários que na época a gente treinava. Aí a gente, avaliando, a gente viu que no Parque da Cidade, o espaço do Parque da Cidade ali do lado do Galpão Gaivota, para a prática de esporte é um espaço muito bom. E além de toda a infraestrutura do Parque da Cidade, como água, banheiro, a localização ajuda também. Então a gente começou a praticar lá desde dos primeiros anos e até hoje a gente continua praticando nossa atividade no Parque da Cidade, ali logo na entrada. Eventualmente a gente faz treinos em alguns campos particulares da cidade, mas nossa sede de treinamento mesmo é o Parque da Cidade. E o Jets, ele tem quais modalidades? É o futebol americano, mas quais categorias? E é masculino, feminino ou só o masculino? Isso é uma boa pergunta. A gente tem o full pad masculino e feminino. O que é full pad? Full pad é uma linguagem que a gente costuma usar, às vezes para quem não está acostumado, soa estranho. Full pad, na verdade, é o futebol americano. É o jogo com equipamento, com capacete, com a ombreira, com a calça que tem as 7 proteções na calça. Então isso a gente que é envolvido com o esporte, a gente chama de full pad, só para diferenciar o que é o futebol americano e o flag. E nesse a gente tem o masculino e o feminino.
Também temos o flag, como eu falei, o flag masculino e feminino. O feminino, ele tem o flag X5, que é sem contato, são 5 jogadoras de cada lado. E também temos o masculino X5. E o masculino ele tem o X8, que é um flag também, só que daí são 8 de cada lado e já é permitido contato em algumas situações de jogo. X9 não tem. X9 não pode, né? aí entrega o jogo. E também a gente tem o Sub-17. A gente está, desde o ano passado, do final do ano passado, a gente está fazendo um trabalho com a molecada também, que tem interesse, que gosta, que acompanha. Muitas vezes por interesse próprio, ou muitas vezes por passar no Parque da Cidade e ver e se interessar. Então a gente criou esse Sub-17 e assim, geralmente a molecada sim, pode aparecer e se envolver, que geralmente é livre a entrada, assim, só conversar com a gente antes lá. Feminino também. Feminino também. O Sub-17 a gente junta o masculino e o feminino. Até pela característica assim que fisicamente ainda não faz tanta diferença, então não tem problema eles aprenderem juntos, que é mais um básico do esporte para você aprender a dinâmica e a jogabilidade ali da prática esportiva. Vamos ser mais prático aqui para conhecer um pouco mais esse futebol americano. Vamos no basicão mesmo, sabe? Vamos. Futebol de campo tradicional que nós estamos acostumados, o juiz apita, o jogador já toca a bola para o outro, começa o jogo, né? Sim. Direita, esquerda, tá, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver. No futebol americano, as duas equipes estão ali no meio, né? Como é que é dada essa partida? Joga a bola para cima, quem pegar pegou, como é que é isso? O início do jogo, o primeiro lance do jogo, a gente chama de kickoff. O que é o kickoff? Da linha ali de... basicamente ali da linha de 20 ou 30 jardas, dado o chute inicial. Chute com o pé. Chute com o pé. Você joga a bola para o adversário chutando a bola. O adversário vai receber a bola e vai tentar correr inicialmente com a proteção dos jogadores, para que o jogador que recebeu a bola não seja derrubado. Geralmente esse kickoff é bem comum acontecer de ele para fora, assim, não para fora, mas além do campo, caindo, por exemplo, na end zone, que além da extensão do campo. Ou então o jogador que vai receber a bola vê que não tem muito campo para ele correr, ele geralmente pega, se ele conseguir pegar a bola no ar, ele pode fazer o fair catch, que a jogada é parada ali e evita o contato com ele inicialmente. Às vezes ele faz isso por proteção própria ou por não ver uma oportunidade de corrida. Tem alguma semelhança com o basquete? Eu recebi a bola, eu tenho um companheiro lá do outro lado, jogar a bola para ele passar para outro? Então, inicialmente não. A partir desse kickoff, é começado o jogo propriamente, que aí é a bola de mão em mão. Só que assim, essa questão da bola de mão em mão é uma característica interessante do futebol americano, que só pode ser dado um passe para frente. Você não pode passar a bola mais vezes para frente. Então, por isso que o jogador principal do time, que é o quarterback, ele se alinha atrás do center, que é o cara que inicia com a bola na mão. Ele inicia com a bola na mão, ele passa a bola para trás, assim, pelo vão das pernas pro quarterback. A partir do momento que o center tirou a bola do chão, começou, ele deu start para a jogada, pro drive. Então ele tirou a bola do chão, entregou pro quarterback, o quarterback vai pegar a bola. Dependendo da jogada que já foi pré-combinada anteriormente, todos os jogadores do ataque sabem o que vão fazer. Ele pode pegar a bola e olhar se tem algum jogador do time e dar o passe para frente, ou então ele pode pegar e entregar para o corredor. O corredor geralmente fica atrás dele, mas isso já foi combinado antes da jogada começar. O corredor é aquele que vai furando, vai tentando passar até chegar. Isso, exatamente. Que ele já pega... vai na força, né? Na força e na técnica. Ele vai... Geralmente os corredores ele tem duas características. Ou eles são fortes, eles vão levar na força, ou eles são ágeis. Então, exatamente. Porque ele muitas vezes ele consegue sair da marcação pela velocidade. Então, às vezes a gente olhando de fora acha que é um esporte que muitas vezes se vence mais na força.
mas para quem conhece o futebol americano, sabe que é um jogo de xadrez. Até a característica de cada jogador é aproveitada dependendo do desenvolvimento da jogada. Então você pode colocar um corredor mais pesado, se você quiser avançar, por exemplo, 3, 4 jardas, porque ele vai pegar e vai avançar na força até uma hora que ele não poder mais. Ou então você vai tentar dar a bola para um cara mais ágil, que daí você vai querer abrir mais ele da jogada, tirar ele mais do tumulto, para ele tentar poder correr mais livre. Fabião, então quer dizer que há uma técnica, claro, né? Um estudo do adversário, um estudo entre os jogadores, para, como no futebol, né? Você fazer um treinamento de jogadas especiais, jogadas estudadas, para chegar no seu objetivo. No futebol americano também é assim. Tem que não ser é só assim. Aquilo que a gente vê que é a força, não, né? Não. Jogadores se degradando ali. Tem bastante estudo do seu adversário e tem bastante jogadas ensaiadas já prontas. Então, ao decorrer do jogo, a gente vai decidindo a maneira que vai jogar e o próximo passo a ser dado. Então não é só força, é inteligência. Inteligência principalmente. Uma característica dessas jogadas que o Fábio falou, é interessante você ver que o quarterback, que é, fazendo uma analogia ao nosso futebol, ele é o camisa 10. O quarterback é o cérebro do time. Ele geralmente tem uma que a gente chama de wristband. Ele tem as jogadas, o nome das jogadas anotado no pulso, então ele às vezes faz uma leitura ali das jogadas, passa a jogada para os outros jogadores e começa a dar o start para... Isso também? Tem tudo anotado. Então às vezes parece que é só uma munhequeira que ele tem ali, não, na verdade é a estratégia do jogo que está no braço dele ali. Interessante. Bom, nós estamos conversando hoje sobre o futebol americano e ouvindo dois especialistas, duas pessoas que entendem, dois esportistas que entendem dessa modalidade, que é o Gerê e também o Fábio. Tá aqui o capacete do jogo, a chuteira, daqui a pouco tem mais equipamentos aí que você vai conhecer. Hoje, falando de esportes, falando de futebol americano, com o Gerê e também o Fábio, e você vai ver um pouco mais de futebol americano e já nós voltamos conversando com essa dupla aqui. Até já. Para você que quer planejar toda a sua casa com móveis de qualidade, eu lhes apresento a Invicta Mobílias Personalizadas e já tem algo muito diferenciado no mercado. Conta pra gente, Tabata. Nós fazemos apartamentos a partir de 9.900. Esse apartamento com até 52 metros quadrados, a gente já tem algumas plantas, mas a gente consegue adaptar, fazer algo, e o bacana é que a gente consegue parcelar em 24 vezes. A gente tem os nossos projetistas, arquitetos, designers, a gente também tem engenheiro, a gente tem toda uma infraestrutura para recebê-los. E super fácil acesso. Fala o endereço pra gente. Rua Euclides Miragaia, 432, no centro daqui de São José dos Campos. E o telefone? 981578786. E o muito legal é que tem estacionamento na porta, facilidade aí pra você. Então vem pra Invicta, porque a sua casa vai ficar linda por um preço super baixo. Natureba Açaí tem a tradição de oferecer ao público de São José dos Campos e região açaí na tigela ou no copo, com frutas, raspas de chocolate, granola e vários outros complementos. Também servimos lanches naturais, lanches quentes, sanduíches com hambúrguer caseiro, tapiocas, omeletes, saladas e grelhados. Temos variadas combinações de vitaminas, sucos naturais e milkshakes. Venha nos fazer uma visita. Natureba Açaí. Sua saúde agradece. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, no nosso Pense Nisso, esse programa que já falou de tantos assuntos interessantes, né? Saúde, educação, política, e hoje estamos falando de esportes, estamos falando do futebol. E, você está achando estranho? Essa aqui é a bola do futebol americano. Então estamos conhecendo um pouquinho essa modalidade esportiva que está sendo disputada aqui. Temos representante em São José dos Campos, né? Que é o São José Jets, já disputando torneios, competições, e nós temos aqui, estamos conversando com o Gerê e também com o Fábio, e agora chegou por aqui também o Humberto. O Humberto vai ficar conosco aí com o material de uso aí do futebol americano.
Que é isso aqui? Que camisa é essa? Então, essa camisa que ele está usando, assim, a costura dela é parecida com essa que eu estou usando, parece que tá faltando alguma coisa aqui, na verdade tá faltando mesmo. É um enchimento. Isso, a proteção é a ombreira que coloca aqui, que faz aquela proteção torácica dos ombros, algumas vezes tem algumas proteções na costela também. Isso para preservar a integridade do jogador, tanto o jogador de ataque quanto o jogador de defesa. Além do capacete também, hoje é um dos maiores itens de segurança que se tem no futebol americano, é o capacete. Houve uma evolução muito grande no capacete do futebol americano. Tem casos de filmes que tratam isso. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, mas o filme do Will Smith, que mostra uma polêmica que foi umas pesquisas que foram feitas em cima de jogadores de futebol americano que estavam tendo problemas por causa de pancadas na cabeça. Algo muito parecido com o que aconteceu com um jogador da seleção brasileira, se não me engano, o Bellini, que era capitão da seleção de 58. E que é o que acontece também com jogadores do futebol, que é muita pancada na cabeça, cabecear a bola. Isso também acontece no futebol americano. Então, para a proteção do jogador, o capacete ele teve uma evolução muito grande. Nos dias de hoje, ele protege, e qualquer pancada de cabeça mais forte, o jogador é tirado da partida e avaliado se tem condições para voltar para o jogo. Que material é isso aqui? Em geral, essa pesado, estrutura hein? dele... Isso, ele é pesado. Ele é mais pesado que um capacete de moto, por exemplo. Em geral, é um material plástico, isso daí. Tem capacetes que são feitos de outros materiais, mas o mais comum é o plástico. Ele é acolchoado internamente por espumas e bolhas plásticas que ajudam a amortecer o impacto, além da face mask. Face mask é essa grade de metal. Uma curiosidade da face mask, antigamente, mas até um pouco recente, algumas face masks elas eram bem fechadas, parecia quase uma armadura medieval mesmo. Só que elas foram banidas do esporte pelo risco dos jogadores colocar o dedo ali e quebrar o dedo. Então, por elas serem muito fechadas, corria esse risco. Então, hoje em dia, as grades são um pouco mais abertas para minimizar esse... Eu não sei se foi você ou o Fábio que disse que se o jogador adversário tocar a mão na grade é falta. É isso? Sim. O futebol americano ele tem várias regras, e uma das regras é isso. Como ele fez, essa questão de você agarrar na grade é muito fácil. Então, se você agarrar na grade e puxar, você pode gerar uma lesão muito séria no pescoço. Então, isso é uma das faltas mais graves que tem no futebol americano. É você fazer o uso da grade para segurar o adversário. Isso entre outras características, por exemplo, de você avançar, você se projetar no jogador adversário de cabeça, isso é uma falta também, tão grave quanto você segurar a grade com as mãos. E esse tênis? É um tênis especial, Fabio? Explica sobre esse tênis aí. Isso aqui é uma chuteira, é mais apropriada que ela tem as travas na frente. O futebol, soccer comum, ele não costuma ter essas travas na frente, exatamente pela pisada constante que a gente usa muito na corrida e também para as posições, né? Então ela tem as travas totalmente diferentes, as centrais são menores, né? Então tem o que parece muito com o rugby, a chuteira. É bem parecida a chuteira e diferentemente do futebol. E todos os jogadores usam uma luva, ou Gerê? No geral, sim. Só que as luvas não são iguais para todos. Um exemplo disso, essa luva geralmente são para jogadores que tem mais contato com a bola. Se você olhar bem, a palma dela ela é toda emborrachada. Então ela tem o que a gente chama de grip. Ela gruda melhor na bola. Se você colocar ela na bola, você vê que ela agarra um pouco mais. Ela ajusta bem. Diferente, por exemplo, dos jogadores que são os mais pesados, aqueles que ficam na OL, OL e DL, os grandões, as luvas dos jogadores maiores, geralmente elas têm menos grip, só que elas têm mais... A estrutura da luva, ela tende a proteger mais os dedos, porque eles sempre estão em contato constante ali, então ocorre muitas vezes de dobrar a mão, de dar algum contato
nos dedos aqui e gerar algum problema na falange. Então, elas geralmente tendem a proteger mais a mão dos jogadores. E essa não, essa geralmente tende a ter um grip melhor para segurar mais a bola. E por que a bola tem esse formato? Então, é engraçado, ela parece um ovo de Páscoa, né? Só que não só o formato da bola, mas como a costura, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Com a evolução do esporte e a mudança das regras para deixar o esporte mais dinâmico, foi permitida a questão do passe para frente. Só que esse passe para frente, com a evolução do esporte, assim, a forma da bola faz toda a diferença. Se você assiste o jogo, você vai ver que o quarterback, geralmente quando ele lança, ele tende a jogar a bola girando. Então a aerodinâmica da bola, ser mais pontudo do que a bola do rugby, ela tem um formato um pouco menor e caber na mão, isso ajuda muito na questão do passe, na questão do desenvolvimento do jogo. Então essa aerodinâmica dela, a forma de segurar a bola e proteger, por isso que ela tem toda essa diferença. A questão da costura, ela ajuda, tem duas curiosidades com relação à costura. Para o quarterback, geralmente ele usa a posição da costura para encaixar os dedos na hora do passe. Ela ajuda no giro aqui, ó, da bola. Ele usa os dedos aqui para ajudar nesse giro da bola. E o dedo de trás geralmente controla a direção da bola. Ou então, essa costura aqui, na hora de dar o chute, o chutador sempre tende a chutar onde não está a costura. Porque se ele chutar na costura, ele tende a perder um pouco da acurácia, da direção do chute. Chute com os pés. Chute com os pés. Nas situações que tem o chute, ele não chuta preferencialmente não chuta na costura. Então essa bola é totalmente diferente da bola de rugby? Sim. Você pode ver que ela é menor. Não tem a costura, né? A de rugby, e ela é um pouquinho maior, né? A de rugby, ela tende a ser maior, e a de rugby, ela não tem essas pontas. A de mais rugby, arredondada. Isso, a rugby, ela é maior e mais arredondada a geometria dela. Até a jogada é diferente, né? O futebol americano é para frente. O rugby, ele não tem o lançamento e sempre a bola para trás. Então ela tem que estar sempre para a linha de trás do ataque, né? E para quem joga isso aí, conhece bem o kick dessa bola, né? Sim. Ela quica aqui e você não sabe onde ela vai. Exatamente. Quando ela quica, é difícil você pegar. Se ela vem quicando em velocidade, você pode abaixar para pegar, ela pode quicar e pegar na cara. Às vezes acidentalmente até, porque ela a gente até brinca que ela geralmente dá 2 kicks curtos e um kick longo. Mas isso é só superstição só. Ela não tem um padrão de kick, não. Tá. Agora esse aparato que o Humberto está usando aí, a camisa, o capacete, esse tênis, a luva, custaria quanto em média para um atleta? Então, esse equipamento, por a questão do capacete ser importado, geralmente não é muito barato. Geralmente as pessoas que estão iniciando no esporte, a gente recomenda a aquisição de equipamentos usados, que como existem bastante praticantes de futebol americano no Brasil, já existe bastante equipamento usado à venda no mercado. Um capacete com a face mask, para se comprar usado... Com o quê? Com a face mask, com a grade. Prazer, a gente já, como eu falei, como está acostumado, a gente já fala naturalmente na linguagem do esporte. Mas o equipamento completo com a grade, você consegue comprar ele a partir de 350, 400 reais um usado. Um equipamento desse novo, com a grade, gira em torno de R$1.000. Ele realmente é um pouco caro. As ombreiras, elas já são um pouco mais baratas, já tem produção nacional, então... Fazendo pesquisas, a gente também recomenda comprar usado para quem está começando no esporte, para poder ir evoluindo gradualmente. Você consegue comprar em torno de 250 a 300 reais a ombreira. Só que uma nova gira em torno de uns 600 reais. Peraí, essa ombreira, o que é a ombreira? Este equipamento. Mostra lá o equipamento. Para a câmera. Isso é de plástico? Isso é de plástico e é acolchoado por dentro. Ela tem alguns detalhes em couro, como as presilhas dela, alguns detalhes feitos em lona, mas em geral a estrutura básica dela é plástico. Tá aí, ó. Uma proteção. Uma boa proteção.
Muito bem. Bom, estamos falando aqui sobre futebol americano no nosso Pense Nisso de hoje, com a participação aqui do Humberto, o Gerê e também o Fábio, né? Estamos conhecendo essa modalidade esportiva que você não sabia, eu também não sabia, que está sendo praticada aqui em São José desde 2010, de forma competitiva. E o futebol americano, ele tem força em vários estados aqui do país, como ele disse, Minas Gerais é um estado que tem força. Eu falei do rugby, que tem exportado jogadores aí. O futebol americano também? Também. O Brasil tem recentemente teve 2 jogadores na elite do futebol americano. Tem no time do Miami Dolphins o Durval Queiroz, que ele conseguiu por um processo de seleção e promoção do futebol americano feito pela NFL. Ele entrou no Miami Dolphins. E também tem o Cairo dos Santos, que é um kicker, que também jogou em alguns times da NFL, só que hoje, infelizmente, ele tá sem contrato. Mas uma coisa interessante sobre isso também é a oportunidade que o futebol americano gera para jogadores do Brasil tentar uma bolsa nas universidades americanas. Por exemplo, a gente tem um jogador no nosso time que, através do futebol americano, ele conseguiu fazer um intercâmbio numa universidade dos Estados Unidos. É o Davi Salles. Ele estudou lá nos Estados Unidos, praticou o esporte. Então, é uma oportunidade a mais de você aliar o esporte à educação. Que legal. Bom, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, você vai ver antes do intervalo um pouco mais do futebol americano. E logo após o intervalo comercial, você vai saber de um evento que vai acontecer em São José, com boliche, um evento suntuoso aqui na cidade no próximo final de semana, tá? Boliche. Mas que tem tudo a ver com futebol americano. Fique ligado, já nós falamos sobre isso. Até já. Errou! Opa! Vai! Foi por ali, tava perto! Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passe aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396. E de Jacareí é o 3953-3015.
Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Cancun Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, Legal, estamos de volta aqui na TIC TV, no nosso Pense Nisso, hoje falando de esportes e falando de futebol, mas o futebol americano. Estamos conhecendo um pouco dessa modalidade esportiva que São José dos Campos tem um representante que disputa a elite do futebol americano paulista e é um dos grandes clubes do futebol do Brasil, que é o São José Jets. Você conhecia? Não? Então você está conhecendo. Esses aqui são alguns equipamentos dos seus atletas que já foram explicados, né? E essa equipe, ela treina, como disse o Gerê, disse o Fábio, no Parque da Cidade. Quantos atletas participam desses treinamentos, Gerê? Hoje, cadastrado no time, a gente tem aproximadamente 150 atletas de todas as categorias. Além de pessoas que muitas vezes entram em contato com a gente, querem conhecer. Então, dependendo da época do ano, a gente costuma abrir para as pessoas poderem praticar o esporte, poder conhecer o esporte. Modalidade como Full Pad, por exemplo, a gente acaba reservando só para quem já tem um tempo de time, que já conhece o esporte, devido à intensidade. Mas o flag, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, que a gente pode conversar e a pessoa pode ir lá conhecer, até ter a oportunidade de praticar o flag. E vocês estão todos os domingos pela manhã lá no Parque da Cidade? Isso. Os nossos treinos são sábado à tarde, a partir das 2 horas, para o futebol americano equipado, e domingo de manhã, a partir das 9 horas da manhã, para todas as modalidades do flag. Além da rede social, a pessoa pode ir lá e acompanhar o treinamento, conversar com vocês, sim, né? Se a pessoa apenas gosta do esporte, quer lá dar uma olhada, ou então até por recreação mesmo, quiser chegar lá, pode ir, a gente está aberto ao público. A gente tem o prazer de divulgar o futebol americano e o São José Jets para que as pessoas conheçam mais esse esporte que, para quem assiste, quem acompanha, acaba se apaixonando por ele. Bom, você falou dos grandes clubes do Brasil, né? Dos estados, cada um tem os seus grandes clubes, Minas Gerais lidera aí, como você disse. Agora, quais são os maiores clubes do mundo? Então, o futebol americano, naturalmente, ele nos Estados Unidos, ele é disparado hoje em dia como o esporte número 1 do país. Ele tem um envolvimento muito, muito grande com a cultura dos Estados Unidos, com a história não só do desenvolvimento do país, mas da essência. Muitos presidentes dos Estados Unidos praticaram futebol americano na universidade, no high school, que é o nosso ensino médio. E lá é muito grande o esporte universitário. Para você ter uma ideia, o esporte universitário, os grandes clubes do esporte universitário conseguem colocar 100 mil pessoas num estádio. E ainda tem a liga profissional. A liga profissional é a NFL, ou NFL, e tem 32 clubes na NFL. Eles estão espalhados por todos os Estados Unidos, e lá são os clubes que muitas vezes a gente costuma ouvir bastante o nome, que é o New England Patriots, que é o time do Tom Brady, que é o maior
clichê, que é chamar... ele é o marido da Gisele Bündchen, então ele é bem conhecido por conta disso no Brasil. Ele joga futebol americano também? O Tom Brady, ele joga futebol americano. Ele é o quarterback, ele é o camisa 10. Ainda tem os outros times, que são times mais antigos, mais tradicionais, como o Miami Dolphins, o Washington Redskins, o São Francisco 49ers, que é um time que teve muito sucesso no passado e hoje tá voltando a jogar em alto nível. Então, todos esses clubes, eles são nivelados, e é diferente a forma que eles tratam os clubes, porque lá os clubes são como empresas. Tanto é que não tem o hábito de chamar de time, mas sim de franquia. Porque você não pode simplesmente criar um clube, e sim ter autorização da liga, para que tenham só 32, mas que possa ser disputado um campeonato em alto nível. Bom, nós estamos no começo de 2020, Fábio. Qual é a programação do Jets para 2020? A nossa principal foco esse ano é a Liga Diamante. Então, que é a primeira divisão do estadual. Então, nós estamos treinando, trabalhando forte para chegar no playoffs e, se tudo der certo, levar o... E ali vem Palmeiras, São Paulo, Corinthians... Não deixa nada a desejar. A gente hoje é um time muito equilibrado em todos os setores. Um time muito forte. E esse torneio começa quando? Começa a partir do dia 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio. E os jogos em São José serão disputados onde? Por enquanto, um dos nossos parceiros, que é a DC Embraer, no Capoava, né? Mas a maioria dos nossos jogos são na DC Embraer. Tem um jogo que, porventura, aconteça no meio do ano no Martins Pereira, que é um grande jogo que nós vamos trazer a rodada inteira para São José. Bom, agora o futebol americano envolvendo tantos esportistas, né? Você disse que 150 jovens participam dessa modalidade junto ao Jets. A dificuldade que vocês têm aí de conseguir equipamento, de manter essa equipe. Onde entra aí o poder público, Secretaria de Esportes da cidade? Eu sei que é o nosso... Hoje, a partir desse ano, nós conseguimos um incentivo fiscal, que chama LIF, a Lei de Incentivo Fiscal. Esse é o apoio que nós temos dos governantes hoje. Então, nós somos além de um clube, tem pessoas sérias atrás, e a gente, com um projeto de longa data, que já veio sendo um legado do próprio Gerê, né, do Rafael que passou. Hoje a gente tem o Barba, que é o nosso presidente, o head coach, né? Conseguimos incluir o projeto para a Lei de Incentivo Fiscal. O que é a Lei de Incentivo Fiscal? As empresas que pagam IPTU e ISS, ela indiretamente, em vez de pagar a empresa, ela paga a empresa, mas transfere esse investimento para o clube. Então, o dinheiro que ele pagaria de imposto, IPTU, esse valor é investido no time. E vocês que vão nessa captação? Então, estamos nessa captação para esse ano. Porém, o nosso valor foi um valor considerado baixo por toda a estrutura que o esporte necessita, né? Foi que nem o próprio Gerê já passou. O capacete, um capacete completo desse, em torno de R$ 1.000, R$ 1.100. Então, aí você pega um shoulder, R$ 600, R$ 700, fora o resto dos equipamentos. Então, você pode pôr aí, por atleta, uns R$ 3, R$ 4.000 fácil. Então, a gente conseguiu, por volta da Lei de Incentivo Fiscal, R$ 20.000. Muito bem. Bom, esse evento que vai acontecer no final de semana, no Vale Sul... IEX Boliche. O que tem a ver o boliche com o futebol americano? Na verdade, é mais uma empresa que investe e acredita no esporte, no futebol americano. Sendo totalmente diferente um do outro, sim, né? Estamos falando de boliche, futebol americano, mas ambos têm bola. Uma bola redonda e a outra uma bola oval. Ele abriu as portas para a transmissão da NFL, que é a Liga Norte-Americana, que é considerado o maior evento esportivo do mundo. E ele é o evento que se compara ou ultrapassa, né, Gerê, a Copa do Mundo, né? Ele chega bem perto da Copa do Mundo, né? Sim, ele cresceu muito, especialmente pelo interesse no mundo pelo futebol americano.
e a visibilidade, a grandeza desse evento cada vez evolui mais. Então ele se equipara os grandes eventos esportivos mundiais já hoje em dia. E a gente fez essa parceria com o IEX para poder transmitir o jogo, que esse ano, uma curiosidade sobre esse jogo, que é o Super Bowl. O Super Bowl é a final do campeonato norte-americano de futebol americano. Então é o ápice, é o jogo mais aguardado mais esperado do campeonato. Do campeonato inteiro. Ele tem uma duração média aí, vamos por aí umas 4 horas de campeonato, né? Ele tem um grande show no meio, então ele tem os primeiros 2 tempos e ele tem um show no intervalo. E esse intervalo é o intervalo mais caro do mundo. Então esse boliche vai ser para juntar aí os adeptos do futebol americano, os amantes e os até o horário do jogo. No horário do jogo, para tudo para assistir o jogo lá nos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, diretamente lá pelo IEX Boliche. Vai ter telão, vai ter TVs espalhadas lá pelo boliche para a gente poder acompanhar o jogo. Quem joga? Esse ano a final vai ser 2 times bem tradicionais. Vai ser o Kansas City Chiefs, que tem o quarterback, o Mahomes, que é um cara que está jogando muito bem, é fora de série, ele tem uma qualidade muito grande. E o adversário é outro time também com muita história, que é o San Francisco 49ers, que é um time que jogou o Joe Montana, que é um dos caras que disputa o título de melhor jogador da história do futebol americano. E esse ano o quarterback deles é o Jimmy Garoppolo, que é um cara que joga muito bem também, que promete ser um grande jogo pelos 2 adversários, pela qualidade dos 2 times. Teríamos aí um Barcelona contra o Real Madrid, né? O Cristiano Ronaldo contra o Messi, por aí, né? Exatamente, são 2 times que ao longo da temporada mostraram que não estão lá à toa, não caíram de paraquedas nesse jogo, e é mais do que merecido essa final entre os 2 times, e promete ser um grande jogo. Vai ser ao vivo? Ao vivo. Que horas que é o jogo? O jogo ele vai iniciar a transmissão às 8h30, mas a gente já vai estar... A partir das 8 horas da noite no IEX Boliche Vale Sul. Já antes disso, já fazendo o esquenta para o jogo ali, para poder então é 8h30 da noite, né? 8h30 da noite. Legal. Então vai ser lá no boliche do Vale Sul. No Vale Sul Shopping. Vocês estarão lá, né? No dia 2, né? Domingo agora. Domingo, batendo boliche e tal. E no jogo para tudo, vamos acompanhar a partida, vamos ver aí esse futebol americano, os maiores futebol, as 2 maiores equipes do mundo, né? Sim, hoje sim. As 2 principais equipes da atualidade. Que legal. Gerê, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, sua também, Fábio, foi muito esclarecedora essa entrevista, ficamos conhecendo um pouco aí, bastante, né, falta praticar agora, né, do futebol americano, tá aí capacete, como é que chama isso aqui? Ombreira. A gente chama de shoulder, que é... Shoulder. Em inglês, né, é como eu falei pra você, a gente tem o costume de chamar tudo pela nossa linguagem já do esporte. Geralmente a gente chama o capacete de helmet, a ombreira de shoulder. Você viu o helmet, viu o shoulder e a luva. A luva acaba sendo luva mesmo. Bom, conhecemos um pouco desse equipamento, desse esporte tão importante, maravilhoso, que tem agora em São José dos Campos há 10 anos, que foi criada essa equipe aí Em São José só temos o Jets, ou outras equipes? Que leva o nome da cidade, o São José Jets. A gente é representante, possuem outras pessoas que jogam, mas não jogam de forma competitiva. O futebol americano, da forma que é praticado, equipado e outras categorias, é somente o Jets mesmo. Legal, então vamos acompanhar de perto esse Jets, vamos acompanhá-lo também nesse campeonato que vai começar aí pelo mês de maio, né? Isso. E torcer por essa equipe que seja tão importante como é o futebol, rugby, basquete, vôlei. Nós temos aqui o futebol americano, que foi nos apresentado mais uma vez para a cidade pelo nosso o Gerê e também o Fábio.
Muito obrigado pela participação, sucesso nessa caminhada aí. Obrigado. E conto sempre com a TIM, que o nosso programa aí, que vai estar acompanhando e divulgando esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E está convidado também lá para assistir e até participar também com a gente lá. É um esporte democrático que todo mundo pode participar. É alto, baixo, gordo, magro, não tem limite. Não tem limite físico, basta você acreditar e querer participar. Estaremos lá. Eu, o Luiz, o nosso diretor, o César, eu, o Walter e Gordo. Todos têm oportunidade no clube. Obrigado, Fábio, pela participação também. Obrigado. Eu novamente agradecer pela entrevista, foi muito bacana. Aproveitar também, para quem queira conhecer, já deixamos aqui que são os treinos no domingo no Parque da Cidade a partir das 9 da manhã, no sábado a partir das 2, né? E aproveitar apresentando o esporte e o São José Jets, os empresários da região ou de fora que queiram conhecer, investir no esporte e ajudar esse esporte a crescer cada vez mais, até porque é o esporte que durante o 3º ano seguido que vem mais crescendo no Brasil, né? Então as portas estão abertas, é só procurar o São José Jets no Facebook, Instagram e Fly Jets. Legal. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, e com eles nós vamos encerrando mais um Pense Nisso aqui na TIC TV, programa que sempre traz aí um assunto interessante, personalidades interessantes, como trouxemos hoje aqui o Gerê e também o Fábio. Muito obrigado pela sua sintonia e amanhã estaremos de volta aí com mais um Pense Nisso aqui na TIC TV, a sua TV regional. Um abraço e até lá.